E olha, a gente acompanhou a coletiva do ministro Haddad e separou alguns pontos para trazer aqui para o debate. Vamos ver o que disse o chefe da equipe econômica sobre o pacote de corte de gastos. Não queremos confundir o debate da reforma tributária com a questão de medidas que visam reforçar o arcabouço fiscal. A reforma tributária, tanto do consumo quanto da renda, tem um pressuposto que foi anunciado no começo do governo e que vai ser mantido se depender do Executivo. A reforma tributária, tanto do consumo, que está em fase final de tramitação no Senado Federal, quanto da renda, ela tem o pressuposto da neutralidade fiscal. O que significa isso? A reforma tributária não visa nem aumentar, nem diminuir a arrecadação. O objetivo da reforma tributária é buscar eficiência e justiça tributária. Essa é a finalidade. Esse princípio foi respeitado pelo Congresso Nacional em relação ao consumo. E nós, ontem em reunião, deixamos claro que este princípio deverá ser respeitado também em relação à renda. O que significa isso? Que qualquer aumento da faixa de isenção do imposto de renda, como já foi feito por este governo 2 vezes, tem que vir acompanhado de uma compensação. Pois é, essa mudança no imposto de renda e essa compensação foram os alvos aí das maiores críticas até agora. E a gente vai então a São Paulo, porque a Flávia Tavares já está com o nosso convidado por lá. Boa tarde, Flávia, e boa tarde, professor Samuel Pessoa. Flávia Tavares nos ouve? Boa tarde, Luísa, Léo, todos que nos assistem. Boa tarde, professor. Muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Muito bom. A gente escolheu... Sim, vocês estão nos ouvindo? Agora sim, Flávia, a gente está com um delay um pouquinho maior, mas a gente lida com isso. Tá Vamos tudo lá. Bem aí? Tudo bem. Estão nos ouvindo. Muito bem. A gente começou com esse trecho, professor, do Haddad explicando a separação entre o projeto do imposto de renda, da isenção. Tá certo. Explicando um pouco a separação da isenção do imposto de renda do pacote de corte de gastos, mas o anúncio foi feito junto e foi isso que deu ruído e que deu a reação negativa do mercado. Eu pensei em começar com você, professor, tentando entender por que doeu nos ouvidos do mercado esse anúncio conjunto e por que a explicação do ministro pode não ter sido suficiente para acalmar o mercado e separar as coisas. Olha, a gente está numa situação em que há um claro desequilíbrio das contas públicas. Uhum. Né? Para a gente ter uma ideia do que é o desequilíbrio das contas públicas, entre dezembro de 22 e dezembro de 26, a dívida pública vai crescer 14 pontos percentuais do PIB. Okay. Ou seja, o Lula assumiu com 72% do PIB de dívida pública e ele vai passar o bastão, seja para ele ou para o sucessor dele, com 86%. Então é uma deterioração fiscal muito grande. Ou seja, o terceiro mandato do presidente Lula é responsável por uma brutal piora das contas públicas brasileiras. Esse é um fato objetivo da vida. Isso já era dado desde que se decidiu aprovar a emenda constitucional da transição. Uhum. Ora, o que está todo mundo esperando é que o governo faça o máximo esforço possível para medidas que arrumem esse desequilíbrio. Não precisa arrumar em 1 ou 2 anos, mas tem que ter um plano que seja crível de arrumação desses desequilíbrios. Inclusive, um dos itens é que, se o déficit primário continuar negativo, né, se não conseguir nos próximos anos atingir uma posição superavitária nas contas públicas,
a partir de 2027 vão ser detonados alguns gatilhos. Um dos gatilhos é não permitir desonerações adicionais. Aham. Né? Então, olha o problema da consistência. Quer fazer uma medida, pacote fiscal, para colocar a dívida pública numa direção de estabilidade. Há sinais de que o gasto público está excessivo. Há sinais que as contas públicas estão excessivamente ruins. Quais são os sinais? Eu já disse da dívida, mas além da dívida tem outro sinal que é muito preocupante. Esse ano nós vamos ter um déficit público de 60 bilhões de reais. Ora, esse ano a economia está a plena carga. A gente tem inflação pressionada, mercado de trabalho super pressionado, a taxa de desemprego é a menor taxa de desemprego dos últimos 30 anos. Então a economia está bombando. Ora, em geral, quando a economia bomba, as contas públicas são superavitárias. Por quê? Porque a gente sabe que ciclo econômico existe. Nenhuma economia vive o tempo todo bombando, nenhuma economia vive o tempo todo na baixa. Tem ciclos. Circula. Né? Às vezes melhora, às vezes piora, tem vacas magras, vacas gordas. As contas públicas, nas vacas gordas, elas têm que demonstrar uma situação, elas têm que apresentar uma situação superavitária para compensar a situação deficitária nas vacas magras. Ora, pronto que a gente está no auge das vacas gordas e temos um déficit. Aí está a preocupação. Ora, o governo vai anunciar uma medida de arrumação e o item mais importante da medida dele é piorar a política fiscal em pelo menos mais 50 bilhões por ano, que é a mudança da tabela do imposto de renda, é desonerar de imposto de renda os rendimentos até 5 mil reais. Isso. Ora, você começa um processo de arrumação fiscal tomando uma medida cuja consequência dela é agravar a situação fiscal. Então, ninguém gosta muito disso. Isso mostra, e a gente sabe que o ministro Fernando Haddad ele foi derrotado. Ele não queria misturar, são temas diferentes. Ele queria apresentar as medidas fiscais, até março, abril do ano que vem, aprovar as medidas fiscais e depois vir com uma medida de reformulação do imposto de renda. Corretamente, a medida não é errada. A gente pode discutir se o mérito, se até 5 mil é correto ou não. Aí tem também uma avaliação política, é menos técnica, está tudo certo. E, inclusive, medidas para refazer todo o imposto de renda. A gente sabe que tem muita elisão fiscal, tem muita gente que recebe rendas altíssimas e paga muito pouco. Tudo isso é verdade, o ministro está certo. Agora, ao misturar esses dois temas, você gera um sinal muito ruim. Isso demonstra, o que isso mostra? Isso mostra que o presidente Lula está mais preocupado em se reeleger em 26 do que em arrumar a situação fiscal agora. Porque essa isenção de imposto até 5 mil reais é para ele tentar fazer um agrado para aquela faixa do eleitorado que ele avalia que não vota nele, ou que fica na dúvida. Né? Os mais pobres votam nele, os mais ricos votam na direita, tem uma faixa lá meio cinzenta que vai para um lado, vai para o outro. No cálculo dele, se ele fizer uma bondade para essa faixa, ele aumenta a probabilidade de reeleição dele. Então é uma medida que, nas circunstâncias atuais, ela tem um caráter eleitoreiro. Quando você vê um presidente em meio de mandato, com uma situação fiscal dramática, priorizando a reeleição dele do que arrumar a casa fiscal, isso é um péssimo sinal. Meio Premium Black Friday, por apenas R$ 2,99. R$ 2,99 você experimenta um mês com todos os benefícios e produtos do Meio Premium. Aplicativo de streaming, 4 edições de sábado, meio político, prioridade na entrega da newsletter diária do Meio e muito mais. Só R$ 2,99 para experimentar tudo isso. Aproveita, mas corre, porque a promoção só vale essa semana até a Black Friday.